Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite dos narradores. Bom, eu não sei por onde começar, mas vamos começar de alguma maneira. Eu acho que, antes de começar essa costura encomendada, que eu nem sei como vou fazer, nunca aprendi a costurar na vida, acho que uns 10 minutinhos de introdução sobre a crise. Todo mundo sabe qual é a crise. Imagino que ninguém aguenta mais ouvir falar sobre crise ou ouvir a enésima interpretação dessa famosa crise. Mas começar sem mencionar o quadro geral também é difícil. Eu prometo que não vou fazer análise de conjuntura, que não vou entrar nessa seara nefasta. Mas acho que alguma coisa a gente precisa comentar um pouquinho, não sei. Então, o ponto, acho que o foco poderia ser o seguinte, pensando nos narradores, que eu acompanho, acho que mais de 20 anos, não? 18. Tão velhinho, hein? 18 anos. Eu me lembro que desde a origem dos narradores, de maneira geral, teatro de grupo, mas especificamente narradores insistiam mais, tornou-se até uma espécie de obsessão, que era a obsessão ou ideia fixa, não sei, ou foco. Era a ideia ou a noção, a intuição, o sentimento de desmanche. Não? E até onde eu me lembro, pode ser que seja uma fantasia retrospectiva, nós discutíamos muito, não sei se foi junto com os narradores, mas com outros grupos, outros coletivos, inclusive de pesquisadores, sociólogos, assim por diante, mas com diabo a quatro, o que desmanchou, afinal? Um país que nunca aconteceu, então, como falar em desmanche, que já era um paradoxo, mas intuitivamente esse desmanche, que para os mais jovens que não lembram, começaram a empregar o termo no fim dos anos 90, quando ele se difundiu mais, esse desmanche começou a ser, a expressão é de origem, não é de origem sociológica, intelectual, política, ideológica, nada, ela começou no jornalismo. Começou no jornalismo e começou nos anos Collor. Naquela época ainda havia um tipo de imprensa ou de mídia, né? Imprensa porque eu leio jornal, sou da época do capitalismo, print capitalismo, como diz um antropólogo. Havia ainda jornalismo, digamos assim, esclarecido, entre aspas, ou de esquerda, e, portanto, ainda ficava um pouco espantado, não diria chocado, seria demais, mas espantado com o que os anos Collor estavam acontecendo no Brasil, que era, digamos, uma segunda rodada de crapulização da elite brasileira, que havia encomendado um aventureiro para barrar uma onda democrática que havia começado nos anos 70, 80, quando a ditadura definhava. E naquele momento, essa mídia que ainda era, digamos, ainda gravitava em alguma coisa que nós poderíamos chamar de hegemonia cultural ou política relativa da esquerda no Brasil, que desapareceu, não existe mais. Isso não existe mais. A direita tomou conta, inclusive, por exemplo, a melhor revista brasileira nesse momento que você lê, nós lemos, é feita por banqueiros. Eu não vou dar o nome, mas bom, depois você chama assim. É o nome de um estado brasileiro muito sofrido. E já foi por escárnio, tem o nome desse estado, porque eles estavam por cima da carne seca. Bom, mas naquela época não era assim. Não era assim. Tinha os colunistas que hoje estão nesses jornais, seria um escândalo. É inadmissível que alguém pudesse, mesmo sendo conservador, se exprimir dessa maneira. Bom, então, nesse momento, apareceu a palavra desmanche por obra desse aventureiro, Collor, que está aí de volta. Então, porque ele estava desmontando alguma coisa que na imaginação das pessoas ainda não tinha acontecido. Esse que era o famoso desmanche. Desmanche do quê? Do Estado Social Brasileiro? Isso nunca existiu. Bom, mas alguma coisa que veio da era Vargas, tudo bem. Bom, então, coincidiu a palavra desmanche, ela começou a ser empregada na mídia
como sendo obra do Collor, que estava exagerando. Ele foi contratado, era um político de aluguel, como era o Jânio Quadros no fim da vida, aqui em São Paulo. Ele foi contratado para derrotar as forças populares, o campo popular, que na época era relativamente popular mesmo. Foi contratado, mas ele estava exagerando no serviço, então ele estava extrapolando em termos de banditismo político. E ele foi apeado não por nós, não foi o campo popular que o derrubou, foram aqueles que o contrataram, porque ele estava começando a acumular, a fazer uma espécie de fundo de investimento político, inclusive com banqueiros, empresários, tentando montar um sistema de mídia que pudesse rivalizar com a Globo. Nesse momento, bateram o martelo e falaram, tira o rapaz. O único que percebeu isso foi o engenheiro. Bom, disse que não ia falar em conjuntura, mas é vício. Né? O único que percebeu isso foi o engenheiro Leonel Brizola, que até o último minuto resistiu ao impeachment. Vocês se lembram disso? Porque ele disse, olha, isso aqui é coisa da Globo, eu sou inimigo pessoal e de nascença da Globo, não vou permitir. Então ele ficou até o último momento, o barco afundando, ele, não, e nós todos escandalizados. Bom, isso para dizer, essa ideia de desmanche, ela foi se arraigando na nossa imaginação. Agora, nós, quando eu falo nossa, é nossa tradição crítica brasileira, intelectuais, artistas, teatro, sociólogos, movimentos sociais e tal, de que alguma coisa estava se desmanchando no Brasil. E, de fato, estava mesmo, mas não aquilo que nós imaginávamos, que era, digamos, uma sociedade nacional mais ou menos ajambrada que estava ruindo. E o que estava se desmanchando, bom, desconfio que eu estou me repetindo, já disse isso em algum lugar, mas, em todo caso, se estiver gravado por aí, me desculpe, mas eu não posso me multiplicar e inventar personas que não... Bom, e o que estava se desmanchando era, digamos, não era uma coisa real, era algo que nós imaginávamos que ia acontecer. Era isso, era uma expectativa que estava se frustrando naquele momento. Claro que, elevada à enésima potência, pela percepção de alguma coisa que sempre esteve no cenário nacional, que era algo novo em relação à ditadura, que era violência. Porque a violência da ditadura foi uma violência muito seletiva, foi uma atrocidade, brutalidade sem fim, mas ela era seletiva. E, de repente, ela termina e essa seletividade desaparece e todo mundo entra no balaio da mortandade e da brutalização da sociedade. Isso coincide com um presidente delinquente, então fechou-se o diagnóstico. Isso coincide com outras coisas, como a famosa crise da dívida, depois hiperinflação, de modo que, sem ter acontecido, o país colapsou, para usar um anglicismo. Esse foi o primeiro colapso. Ora, agora, esse desmanche, que continua sendo também imaginário, porque nunca houve uma consolidação, ainda é uma expectativa frustrada, só que essa expectativa frustrada, que é imaginária, ela, na realidade, ela aparece. Ela aparece. Bom, o que está ocorrendo é eu acho, bom, isso aí é a minha opinião sobre a crise, que nós não sabemos onde a crise, se é que se pode falar em crise, porque ela é contínua, ela não tem nenhum ponto ótimo em que uma decisão é tomada, ela parece, nós designamos como uma crise, mas ela não é de fato uma crise de conjuntura, que tem um desfecho. Por exemplo, uma conjuntura de crise que é a minha juventude política, meu período de politização quando jovem. Eu já fui jovem, quando eu tive 18 anos. De 61 a 64, da crise da legalidade, movimento de legalidade do Brizola, proposta do Jango, até o golpe. Aí você vê um tempo ascensional e que tem um desfecho, esse desfecho é crítico, e uma decisão é tomada. E os militares saíram na frente e tomaram a decisão. Isso é uma crise. Aqui nós não temos, nesse momento, a crise da qual se fala, que é trivialmente, simplesmente, é um fenômeno num país relativamente desorganizado, desmanchado,
que é o fenômeno trivial de você tem... Bom, aí eu estou trivializando demais. Um executivo fraco, quando o executivo é fraco num país como o Brasil, a tigrada vem para cima. Vem para cima e apronta. É o que está acontecendo nesse momento. Executivo fraco, não no sentido eleitoral, político, corriqueiro, mas fraco em todos os sentidos. O executivo sumiu, pura e simplesmente. Se ele some, os outros estão poder. Bom, essa crise que é um desafio para a nossa imaginação, que não é uma crise no sentido conjuntural clássico, que vai ter um desfecho. Então, primeira advertência, primeiro palpite meu, atenção, não haverá desfecho nenhum. Não vai ter golpe, não vai ter contragolpe, não vai ter nada, vai ser assim, é para ser assim. Essa pasmaceira turbulenta em que a gente tem a impressão de que está indo para o ralo. Bom, ela é uma crise num outro sentido, porque há uma espécie de segunda geração de desmanches, no sentido imaginário que nós sempre usamos isso, como se alguma coisa se houvesse consolidado. A sensação que nós temos é essa. Que essa outra coisa que parece ter consolidado também é uma miragem, mas essa miragem funcionou. Ela funcionou exatamente de 1994, aí dá a data direitinho, de análise de conjuntura, como se faz, segundo o Figurino, de 94 até 2014. Tá? Porque esse contínuo tem 4 dos dois lados, dois números redondos. Então, periodizando um pouquinho, para saber o que está ocorrendo agora, seria mais ou menos o seguinte, aí é o trivial, é o feijão com arroz, mas ninguém está pensando assim, tem que pensar melhor nessa direção. Que é o seguinte, em 94 nós tínhamos aquele arranjo de saber... Eu não queria falar de economia, mas você nem aguenta mais isso. Esse tinha hiperinflação, todo mundo sabe, dívida, hiperinflação. Tudo isso, e naquele momento, daí a sensação de desmanche, nós tínhamos reestruturação produtiva, o fim da União Soviética, globalização, as cadeias produtivas se dispersam, hiperinflação, dívida, corrupção, Sarney, que é a fisiologia tradicional, depois a violência Collor, mas tudo isso mascarado por uma consolidação desse campo popular que tinha irrompido. Era, entre aspas, uma relativa insurgência. Uma relativa insurgência no início. Aí tem coisa nova a ser pensada. Lá no texto que vocês lerem, eu cito um rapaz, um americano, não é um rapaz, é mais moço que eu, mas... enfim, chama James Holston, que foi o primeiro a notar isso. Ele é um antropólogo americano, é o marido da Teresa Pires Caldeira, que escreveu Cidade Entre Muros, Cidade Murada, Cidade dos Muros, que é São Paulo, que, por sua vez, é uma espécie de réplica da análise que o Mike Davis fez de Los Angeles. Bom, eu vou abrindo parênteses, mas depois me lembro para eu fechar os parênteses. O que o James Holston... Como você está falando, o Zé Fernando está falando em insurgência, eu sou um pouco responsável por tirar a palavra do baú, depois eu volto à caracterização da crise de agora. Esse James Holston, ele usa a palavra insurgência, que eu não sabia que era corrente na sociologia americana, nem domino a maneira pela qual eles lidam com isso. Mas a ideia básica dele, a ideia de cidadania insurgente, que ele reconheceu em junho, o mote para mim era esse. Aí ele, acho que exagerou, bom, enfim, é o seguinte: cidadania insurgente para ele não significa necessariamente uma cidadania no sentido americano, lá tem cidadania, aqui nunca teve, necessariamente alguma coisa progressista. Cidadania insurgente pode ser, ele dá como exemplo também, foi também o fascismo. O fascismo foi uma cidadania insurgente na Itália, na Alemanha, assim por diante, foi uma espécie de sublevação de uma ralé relegada, no caso, uma classe operária desmoralizada, desempregada, e depois de uma guerra mundial, contra o establishment, que tentou se apropriar como instrumento esse movimento para consolidar a sua dominação e se ferrou.
se ferrou. A ideia de que é uma conspiração, o fascismo é uma conspiração do grande capital, é um engano. Se aproveitaram disso, do banditismo que eles contrataram, mas foram suplantados por uma coisa maior do que eles. Bom, mas voltando. No caso do Rolson, ele diz, naquele momento, o que nós, retrospectivamente, uma grande ímpeto democrático no Brasil dos anos 80 é real. Desde as greves do ABC. Ele diz, pela primeira vez se contornou aquilo que está na literatura sociológica, chamada cidadania regulada, que foi instituída pelo Getúlio Vargas, pela era Vargas, que era uma legalização parcial de alguns segmentos da classe trabalhadora urbana brasileira, que associou alguns ofícios aos benefícios correspondentes a isso. Isso foi montado pelo Vargas, uma tese clássica do Vanderlei Guilherme dos Santos, que ele aproveita, o Rolson aproveita, foi montado pelo Getúlio para um cala-boca daquilo que se poderia chamar de, digamos, inconformismo social da nova classe trabalhadora que tinha aparecido no Brasil depois de 30. Isso é para rivalizar com digamos, os concorrentes à esquerda, socialistas, comunistas e assim por diante. Inventou-se o trabalhismo. O trabalhismo foi montado em cima dessa cidadania regulada, cujo fetiche maior era a legalização. A legislação trabalhista é uma legalização de porções dessa classe trabalhadora através da carteira de trabalho. Então, como se o Getúlio não pensou nisso, mas intuitivamente, porque era um político assim, que tinha o seu gênio para o bem e para o mal, foi fascista também. Ele descobriu, olha, eu vou privilegiar alguns setores dessa classe trabalhadora urbana e eles vão ter acesso ao mundo dos direitos, entre aspas, trabalhistas, pois eles vão fugir, portanto, do mando proprietário. Foge da propriedade, quem não tinha propriedade, não tinha patrimônio, estava ferrado. Se você é trabalhador com carteira assinada, você tem um sindicato tutelado pelo Estado que te protege e que vai prover a sua pensão, aposentadoria, moradia, assim por diante, mas algumas poucas categorias. E eu conheço isso porque eu sou de Santos, que é uma cidade privilegiada nesse sentido, não tinha portuários, marítimos e estiva, que foram justamente os beuzebus da oligarquia santista, da minha família lacerdista, horrível. Coxinhas à Van-Lalete, mas para valer, direita mesmo. E, em 64, era para ir para cima dos marítimos, da estiva, dos portuários, que era a classe privilegiada pelo imaginário da República Sindical. Bom, com isso, digamos, a tutela era completa. E o Getúlio era o pai dos pobres, obviamente, mas uns pobres específicos, não eram todos. Fazer com que, bom, se o meu vizinho de desgraça conseguiu estar lá com a sua carteira assinada, por que eu não posso? Ele conseguiu porque ele tem mérito. Então, se eu me esforçar, eu chegarei lá, entrando na categoria certa, me sindicalizando e assim por diante. Com isso, o Getúlio fez uma coisa horrorosa. Bom, já eu estou digredindo, mas chegaremos lá. Uma coisa horrorosa. Ele inventou a oposição entre vagabundo e trabalhador. Até hoje, quem não é trabalhador, quem não tem a carteira assinada no bolso, quando a polícia aborda, dos anos 40 em diante, a primeira coisa que um morador de subúrbio carioca puxa do bolso é a carteira de trabalho. Aí a polícia pensa um pouquinho antes de continuar batendo. Abate do mesmo jeito, mas já combate com receio, ameniza e tal. Agora, se não é trabalhador, é vagabundo. É o oposto. Todos os sambas brasileiros dessa época faz a oposição entre trabalhador e vagabundo. E isso ficou até hoje. Quando um PM esculacha alguém numa periferia, chama de vagabundo ou vagabunda, no fundo da imaginação do PM, ele diz, esse cara não é trabalhador. Então, se ele não é trabalhador, não é ninguém, eu posso matar, eu posso esculachar, eu posso arrebentar, eu posso desaparecer, eu posso fazer o que eu bem entender. E isso ficou. Isso ficou no progressismo dos movimentos sociais brasileiros, que fazem essa distinção até hoje. Até hoje. E, bom, eu sou amigo do MST. Tem lá, todo mundo tem lá, enfim, tem as suas diferenças, não vem ao caso. E já vi muita gente boa do MST apanhando da polícia e chega à televisão e está acontecendo aqui uma manifestação de trabalhadores rurais sem terra, apanhando da polícia como se fosse vagabundo. Nós somos trabalhadores, isto é, se fosse não trabalhador, bate.
É horrível isso. Mas começou lá. Bom, nos anos 70, no fim dos anos 70, anos 80, voltando ao James Holston, voltando à insurgência, na acepção desse antropólogo, sociólogo americano, significa o seguinte, pela primeira vez, então, começa aqueles movimentos sociais que hoje são clássicos e hoje estão no cadastro de editais também todo, não é só a classe teatral que padece assim, do vírus do edital. Naquele momento, diz ele, os movimentos de moradia, ele está estudando a periferia de São Paulo, ele é casado com um brasileiro, ele vem aqui, conhece e tal, ele é um brasilianista de mão cheia. Os movimentos de moradia, isso é uma observação que não é trivial, e raramente na literatura é feita, embora a dele seja um pouco apologética, depois ele vai terminar no lulismo, assim por diante. Os movimentos de moradia na periferia eram a expressão dessa cidadania insurgente, porque ela estava fora do Estado. A classe trabalhadora organizada, legalizada, de carteira assinada, protegida, entre aspas, por uma legislação trabalhista, ela é interlocutora permanente do Estado. Portanto, a insurgência dela é patronal, é contra os patrões quando tem greve, e as greves no sentido econômico do termo, portanto, limitado. No caso da moradia, e depois foi se estendendo para transporte, saúde pública, tudo que foi clássico nos anos 70 e 80, o Estado está fora. E simplesmente são as pessoas, as populações, que, longe dos patrões e longe do jugo dos patrões no chão de fábrica, que é autoritário, ditatorial, como se sabe, e do Estado, ocupam as terras, só pode ser na periferia, e se defendem até conquistar a moradia. E a conquista é a legalização daquilo que foi uma ocupação. E esse é um processo que dura 10, 15, 20 anos. Nesse processo, eles funcionam como se fossem advogados, militantes, enfrentam polícia, enfrentam os proprietários, contestam na justiça. Então, vai ter um outro arranjo. E o paradoxal, diz o James Holston, é que a ideia básica é da propriedade da sua moradia, um terreno e da sua casa. Mas como isso é fora do movimento sindical e fora do Estado que o controla, ela diretamente é um enfrentamento com o proprietário presumido, geralmente em terras griladas ou devolutas, e nos tribunais, que é uma luta que passa de pai para filho, até um neto consolidar, se passa fora, ele chama isso de insurgência. É claro que essa insurgência tem limites, porque o limite é a propriedade da casa. Mas só que ela foi conquistada por vias completamente atravessadas. Não eram as vias ortodoxas. Bom, ele acha que essa insurgência ressurgiu em junho. Mas depois voltamos para a insurgência, porque a palavra aconteceu, e eu fiz essa digressão. Enfim. Voltamos. Então, essa primeira cidadania insurgente foi, digamos, não digo que ela foi integrada, de certa maneira, ela era um nervo desse campo popular que, a partir de 94, começou a moldar uma coisa muito específica. 94 é o Plano Real. Então, só tem várias, digamos, nessa vocabulário horrível oficial, na agenda, depois de encerrada, depois de controlada ou administrada a transição da ditadura, depois dessa onda democrática, teve, nessa onda de mobilizações, assim, que terminou na Constituição, depois na quase eleição do Lula e assim por diante, ela é bloqueada pela hiperinflação. E o desemprego que vai aumentando. A partir de 94, com o Plano Real, não importa a origem desse, se é neoliberal, não vem ao caso, não explica nada. Começa essa estabilização da moeda, ela segura, ela segura um processo de desintegração maior. Desde os anos Sarney até o auge Collor, até chegar ao Itamar, que é a transição, o país não era um desmanche institucional,
ele estava socialmente se desintegrando. É nesse momento que aparecem os núcleos de estudos de violência. Aparece nesse momento em que a sociologia começa a se especializar, a sociologia de ponta na Universidade Brasileira, nisso que era violência, que era uma coisa nova. Com as privatizações, estabilizações, a âncora, como se diz no jargão jornalístico, ela é transferida. Está tudo aí, tem um desequilíbrio das contas externas também, mas ela é transferida para outro lugar, estabiliza a moeda e assim por diante. Portanto, dá para você planejar a vida. E isso foi estabelecido em 94. Em cima dessa estabilização, o país volta ao circuito internacional de financiamentos, termina a moratória, negocia a dívida externa, assim por diante. 8 anos depois, em cima disso, que já era um muro de arrimo. Não foi um passo à frente, foi uma arrumação da casa para que investimentos pudessem participar da festa das privatizações. E eu não queria falar dessas coisas, agora vai. Bom, essas privatizações não foram aquilo que nós, a esquerda, dizemos que foi. Uma coisa muito diferente. E muita gente esperta percebeu. Foi uma privatização de Araque, foi uma pilhagem, isso não tem dúvida. Foi tudo arrematado na bacia das almas, como se diz. Então, você tem a estabilização, o plano real, a âncora cambial, que vai explodir 4 anos depois, que era uma ficção, uma paridade real e dólar. Era insustentável, mas foi o suficiente para que se arrumasse a casa e se procedesse às grandes investigações, que era recapitalizar as classes proprietárias e investidoras locais e trazer os investidores de fora e integrar o Brasil nas cadeias produtivas internacionais. Bom, essa privatização é uma privatização de Araque, porque ela foi nesse momento que se começou a descobrir que existia alguma coisa especial chamada fundos de pensão, que eram os principais, eram os mega investidores brasileiros. Então, todas as privatizações têm participação estatal através desses fundos de pensão das estatais. Nesses fundos de pensão das estatais, que foram manipulados, entre aspas, eles começaram a participar do jogo no período dito tucano, estavam lá as representações sindicais, que eram os representantes da classe trabalhadora organizada, que vinha daquela cidadania regulada desde o tempo do Getúlio Vargas. Tanto é que se fala contra a CLT, e todo mundo hoje entrincheirado para defender a CLT, que todo mundo execrava. Todo mundo da esquerda execrava nos anos 70 e 80. Bom, de modo que começou a se constituir no Brasil naquele momento um capitalismo muito especial, que alguns teóricos à direita, mas que não são idiotas, chamam de capitalismo de laços, ou capitalismo de compadres, ou capitalismo de compinches, que é o estilo do capitalismo asiático, em que todo mundo tem participação em tudo e o Estado está no centro. E está no centro através dos fundos de pensão. Bom, termina esse período, por desgaste, fadiga de material, com essa privatização que foi uma reorganização estatal do capitalismo brasileiro, mas não para ele levantar voo e decolar o take-off, que depois a Economist vai imaginar, mas simplesmente é uma contenção de alguma coisa que estava se desintegrando desde os anos 80, desde a crise da dívida, desde a moratória, desde a hiperinflação, desde a violência urbana, para não falar do campo, que é endêmica e congênita, e por aí afora. De fato, houve uma espécie de suspiro material quando você tira uma inflação de 1000% ao ano, há um ganho imediato. Então, é a fase das dentaduras do iogurte, todo mundo se lembra, não lembra disso, não lembra? Propaganda, agora todo mundo tem seu micro-ondas, come iogurte, que nunca tinham comido, e estão comprando dentadura. Era mais ou menos isso. De modo que, se você tem micro-ondas, dentadura e iogurte, e isso é considerado uma espécie de consolidação de um projeto nacional, veja só. Bom, tudo bem, mas já tinha um primeiro rebaixamento. A partir de 2002, 2003, quando uma nova administração toma posse, o que faz essa nova administração? Onde não havia amador. Tinha uma militância amadora, claro que acreditava em social-democracia, socialismo e coisas aparentadas, mas nos estrategistas não tinha amador, tinha profissional, que dizia o seguinte: nós não vamos jogar, não vamos implodir
não vamos cometer nenhum desatino, nós vamos construir o nosso poder em cima disso. Ponto. Portanto, cartinha para banqueiro, cartinha para cá e tal, com um líder carismático de projeção internacional, porque ele estava fazendo o quê? Ele estava segurando a moçada, a desintegração social, sem ônus nenhum para os negócios, para o grande capital, para usar em jargão, e, portanto, fazendo programas sociais muito baratos, facilitando a acumulação. Isso é uma festa internacional, best practice. Por isso que o Obama fala, that's the guy, esse é o cara. O cara tem que multiplicar essa fórmula mágica, só que a fórmula mágica acabou, né? Esse é o problema. Mas não por culpa, nem por corrupção, nem por... não tem nada a ver com isso. O que se faz? O que se faz, então, naquele momento? Veja só, esse é o paradoxo. Eu não queria falar de conjuntura, mas a gente acaba falando, senão a gente acaba também voando um pouco a esmo. Isso não é conjuntura, isso é estrutura, isso é o que está no Brasil há 25 anos. Naquele momento, o paradoxo é o seguinte, o assim chamado neoliberalismo, na linguagem jornalística, que é essa mutação do capitalismo brasileiro, ele é a plataforma sobre a qual se ergue o assim chamado projeto popular, ou democrático popular, ou como nós quisermos chamar. Enfim, o que vem depois. Está aí há 12 anos, e vai até 18, sim, pode até, não sei o que vai acontecer. Que é o seguinte, em cima do colchão das privatizações e da generalização das práticas, de uma nova racionalidade, do novo espírito do capitalismo, que é difundir, multiplicar como norma social de reprodução da sociedade a forma concorrencial do mercado, não significa que a economia tome conta de tudo, significa que, para além da economia, mesmo em espaços que não produzem mercadoria, que não geram valor, no sentido clássico, você tem uma lógica capitalista de concorrência entre empresas ou entre capital humano, se nós precisamos, todo mundo é uma empresa. Isso é, em última instância, o neoliberalismo. O forro material disso eu acabei de descrever. Bom, em cima disso, o que acontece com essa nova classe dirigente que aparece aí, que não é a classe dominante, mas é a dirigente. Ganhou a eleição, não tem conversa. Não tem conversa e eles não romperam nada. Nenhum pacto foi desrespeitado. O pacto que não foi desrespeitado, fundamental, não é o negócio dos investimentos banqueiros, superávit primário, dólar, câmbio flutuante, assim, não é. Isso está lá, isso são os 3 pilares da sabedoria, mas isso está lá. O pacto que não foi desrespeitado é aquele que foi feito na transição com a ditadura. É esse o pacto. Não se rompe com esse pacto. Bom, o que acontece? Há um novo projeto de poder em cima desse que, em princípio, ideologicamente, ele é antitético, mas segue a mesma regra dessa racionalidade capitalista que nós podemos chamar de neoliberalismo, que é essa racionalidade empresarial em todos os âmbitos sociais que não são empresariais. Na economia, é óbvio, nasceu assim. Qual é o projeto? Não mais, por isso que eles não reverteram nenhuma privatização. Para quê? Para que reverter a privatização da Vale do Rio Doce se os grandes fundos de pensão e os bancos públicos estão lá? E nos bancos públicos e nos fundos de pensão tem a representação sindical, portanto, você tem uma nova classe, funcionando como classe dirigente. Então, você não tem que reverter privatização nenhuma, não tem que nacionalizar nada, estatizar nada. O que é isso? É coisa fóssil. Eles sabem, essa classe dirigente que vem do campo popular, sabem perfeitamente que o negócio na União Soviética não funcionou. Socialismo, nesse sentido, acabou. Está rifado, é página virada na história da sociedade contemporânea. Isso acabou. Tem um problema chinês que depois a gente pode discutir, que é outra coisa. E eles sabem também que mesmo Cuba não funcionou. Aliás, os cubanos são os primeiros a dizer, o Fidel já disse, mas como exportar o nosso modelo? Não funcionou nem aqui, está lá o Fidel, está escrito no grama, não está enganando ninguém. Mas por quê? Porque essa história de vai para Cuba? Porque essa aliança umbilical, essa simbiose com Cuba? Por razões óbvias. Porque é negócio. Nós temos afinidades ideológicas desde criancinha, a Revolução Cubana está no coração de todo brasileiro de esquerda com mais de 40, 60 anos. Portanto, quando aquilo lá abrir, está abrindo.
nós já estaremos lá fazendo negócio, então fazendo porto, usina de açúcar e assim por diante, porque absolutamente é negócio. Não tem nada a ver com revolução, nem está pensando nisso. Bom, então, não sabendo que esse modelo de economia de comando não funciona mais, e nunca funcionou, o que nós vamos fazer? Nós, portanto, não tem estatização, nacionalização, Estado, mais Estado, é bobagem. Mais Estado já está lá, ele nunca foi embora. Nós vamos controlar, veja só, classe dirigente, nós vamos controlar e dirigir o processo de reprodução social e acumulação nesse país de maneira indireta através do quê? Daquilo que os seus antecessores fizeram, que é abrir as portas para uma maior financiarização da economia brasileira. A presença do capital financeiro em todos os setores de negócio. Mas também não é o nosso papo aqui. Então, eles estão no agronegócio, eles estão na especulação imobiliária, estão em todos os lugares. Padrão imposto financeiro. Como, nesse padrão financeiro, os fundos de pensão, os bancos estatais, onde a participação sindical é forte, controlam, participação acionária, inclusive, controlam os negócios, nós vamos comandar o processo de acumulação brasileiro como classe operária ou classe trabalhadora organizada, indiretamente, pela finança. Ponto. Não precisa comunismo, não precisa estatizar, que eles eram contra, nunca pensaram nisso. Aliás, eles nasceram contra isso. E depois eles vão se tornar desenvolvimentistas. Desenvolvimentismo é isso, nada a ver com o Celso Furtado de antigamente, desenvolvimento, isso acabou também, essa página virada, essa história de que nós vamos convergir com o centro através do desenvolvimento para fazer uma sociedade nacional, também está fora de cogitação. Então, constitui-se, aí sim é um dos eixos da crise. A crise, ou crise entre aspas, é uma briga de foice entre dois projetos, cuja base é a mesma. São dois projetos de capitalismo de Estado. Bom, esses 12 anos, que já está indo para mais, significou o seguinte, então você tem, esse projeto começou a desabrochar já nos 4 anos da moça aí. E ficou mais explícito, daí a briga. E tem apoio popular, porque tem um desgaste natural. Porque esse tipo de controle e direcionamento estatal de um capitalismo, que os alemães nos anos 70, 80 falavam capitalismo organizado, e organizado pelo Estado. É capitalismo de Estado mesmo. Não é a União Soviética, é uma coisa diferente. Não é a União Soviética, mas é a Rússia. Rússia, é BRIC. Então, há um projeto BRIC. O BRIC também não é, parece falação, mas também não é. Não é só isso. Esse projeto, ele tem, para que ele se perpetue, para que se ele reproduza, ele precisa ter lastro social. Porque também tem lastro social e se trata de uma república como uma constitucional, tem uma constituição e assim por diante. Então, tem eleições. O sistema partidário é aquilo que nós sabemos. Não representa nada, mas tem que ter uma casta política que toque os negócios também, que seja renovada periodicamente e, portanto, através do voto popular. Bom, então, é necessário que esse projeto, que não renegou absolutamente nada do que veio antes, em termos de base material, está tudo aí, não desmontou nada, que, por sua vez, não desmontou nada do que foi feito na ditadura. Todas as instituições da ditadura estão aqui. O Estado brasileiro, by the way, foi fundado 2 vezes, ou 3 vezes. Primeiro no Império, pela família real e a sua burocracia, que impediram que isso aqui se desintegrasse, se desagregasse. De fato, ele foi fundado de verdade pelo Getúlio, a Era Vargas, e depois pela ditadura. E nós continuamos com essas 2 estruturas, que, na verdade, são uma só. Não foi desmontado. Com isso, bom, voltando, o que se faz? Nós temos que a legitimidade vem do quê? Não vem só do crescimento, vem da lógica da acumulação, é claro, mas a legitimidade vem do quê? Que nós vamos segurar, e só nós podemos segurar a desintegração social. Por quê? Nesse meio tempo, a reestruturação produtiva
reprimarizou a economia brasileira, há o consenso das commodities em cima disso, tudo isso foi pensado, essa é a realidade. A nossa única saída é a mega mineração, é o consenso das commodities, a industrialização, a terceira revolução industrial já sepultou, mas isso aqui é uma potência de biodiversidade, de proteína animal, de aba 4, e isso é maneiro. Bom, e nós, através desse capitalismo de Estado, nós vamos canalizar e vamos ter uma política de campeões nacionais. Pela primeira vez, então, o campo popular organiza multinacionais brasileiras. Esse é o projeto BRIC. BRIC é isso, entre outras, nó do substantivo, não a diplomacia, essa babaquice de encontro, não sei, declarações. O projeto é isso. Então, pela primeira vez, pôde-se vender o peixe de que nós somos uma economia que já está lá no topo, está no topo, temos multinacionais. Portanto, somos digamos, uma potência imperialista média, extraindo valor das economias regionais, a começar pela América Latina, África, um pouco Ásia, com negócio no mundo inteiro, que agora tem um desarranjo, porque na disputa interna de poder entre eles pegaram as empreiteiras fazendo o que sempre fizeram, obviamente. Aí desestrutura. Desestrutura porque aí tem que contabilizar os romos, aumenta os custos de transação e por aí afora. Mas voltando, esse projeto ele só poderia ser viabilizado, se manter e ser reproduzido e reconduzido de 4 em 4 anos se ele tivesse lastro social. E esse lastro social tem que ser conter essa desintegração que nós estamos pondo em cena como desmanche. Isto é, políticas sociais públicas de efeito que contenham. Então começa. Então você faz a famosa inclusão pelo consumo. Funcionou. Isso que é o mais extraordinário. Eu não estou dizendo isso como uma crítica ideológica política de extrema esquerda, ranzinza. Não, isso é besteira, isso é suicídio político. Porque funcionou. Funcionou e de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos, tinha 60 milhões de votos. Então, você está diante de alguma coisa. Isso que desesperou a direita, obviamente. Que estava fazendo exatamente a mesma coisa que eles poderiam, mas não conseguiriam fazer jamais porque não tinham legitimidade social. Porque só alguém que vem do campo popular pode fazer essas políticas sociais com credibilidade, é para valer. É por respeito, é para a retomada da autoestima da população brasileira que foi jogada no mar, abandonada. Então, alguém cuida da gente. É fundamental isso. Alguém cuida de nós. E é um dos nossos, que chegou lá em cima. Isso é inquebrantável. Isso é inquebrantável. Daí o desespero. E é barato. Não custa nada. Pega a Bolsa Família, que é o maior de todos. Mesmo até o FIES, que agora pegaram, porque como está em crise, tudo vira escândalo. Quando está funcionando, é um normal. Até o ano passado, o FIES era normal. Você dá 25 bi para a indústria do ensino superior no Brasil, que é 90% da educação superior, normal. Mas, claro, os caras estavam os primeiros na Bolsa de Valores. Nos financiamentos de campanha de 2014, foram as grandes empresas, que são nacionais e multinacionais, do ensino superior privado, que financiaram as campanhas mais do que banco. Veja só. Mas até então era normal, agora virou escândalo porque o cobertor encurtou. Bom, pegando... Tem ProUni, FIES, banco, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, programa social. Best practice no mundo inteiro. Mas o que é Minha Casa Minha Vida? Não, enfim, depois eu vou parar, vamos falar de arte. Ou de política. É um programa anticíclico montado pelas empreiteiras na Casa Civil do ex-presidente, na época a Casa Civil era atual presidente. Para elas não quebrarem, vamos fazer um enorme programa de moradia popular financiado, enfim, abrir o cofre. Bom, mas, por exemplo, mesmo pega um programa social por excelência, o Bolsa Família, que funciona. Funciona da seguinte maneira, inclusive da pior maneira, porque dinheiro, como nós sabemos, dinheiro é poder social no bolso. Quem tem dinheiro no bolso tem um poder de comando. Você pode pegar um táxi, você pode comprar comida, você pode... Enfim, você tem liberdade de movimento. Então, esse poder social redistribuído, condicionado, é claro, Minha Bolsa Minha Vida, o que é? É um programa de transferência monetária condicionada. Condicionar uma série de coisas, educação, saúde, tem que pôr. Bom, com isso, essa famosa, que faz parte dessa inclusão pelo consumo, o que era? Ele não foi pensado como caridade.
Mas ele é entendido como, não é caridade, como uma coisa que você tem que fazer para a segurança social do país. Se você não faz isso, você não tem segurança social nenhuma. Não tem nem sanitária. E por aí, bom, saneamento básico é outra coisa, que está jogado na latrina. Bom, esse programa social, ele nada mais é do que um colateral, como se diz no jargão dos formuladores de políticas públicas, do acesso ao mercado financeiro. Então, crédito consignado, recuperação do salário mínimo, Bolsa Família, FIES, ProUni, tudo isso que é? É transferência de dinheiro. E dinheiro, para quem está na pior e vive o dia a dia, é absolutamente fundamental. A economia monetária, capitalismo. Então, quem não tem dinheiro morre, adoece, morre, não tem onde dormir, acaba. Então, se põe dinheiro, pronto. É uma espécie de redenção social, mesmo que precária. Mas você põe dinheiro para quê? Para que ele possa entrar no sistema de crédito. Pura e simplesmente, sistema de crédito. Que foi montado anos atrás pela essa nova classe dirigente do campo popular, que, olha, nossa salvação é a previdência complementar, entre outras coisas, que faz com que apareça esse mito da nova classe média, classe C, D, ou D que virou C, e por assim por diante, que é a bobagemzinha, você imagina. Todo mundo sabe o que é classe média, o que é classe popular. Isso não tem erro. E se produz literatura sociológica sobre isso indefinidamente. Você sai na rua e diz, isso é classe média, isso é classe popular, isso é classe média, classe popular. Não precisa nem abrir a boca, nem conversar, você sabe, não tem erro. Então, o que eles fizeram? Aí nós começamos a entrar na, entre aspas, crise de agora. Esse modelo dos 3 Cs, commodities, consumo e crédito. Primeiro, aí sim, isso não foi planejado. Foi planejado, não era um programa estratégico. Isso vai acontecendo no dia a dia. Quando o ex-presidente popular fez a carta aos banqueiros, chamada Carta aos Brasileiros, ele não estava imaginando que haveria um boom de commodities como recurso estratégico e que a China nós íamos virar a periferia da China. Ninguém estava pensando nisso, mas caiu do céu. Aí, imediatamente foram atrás. Bom, a inclusão pelo consumo era a inclusão possível de fazer. Essa inclusão pelo consumo segurou o famoso desmanche imaginário. Segurou, não tem a menor dúvida. Claro, com todas as barbaridades, mas segurou. E segurou. Bom, peraí, que eu ia dizer uma coisa, estou pensando nisso. Segurou e produziu, aí sim, aí produziu uma coisa, eu acho que eu já falei isso lá na antropologia, por isso que eu parei, olha, está se repetindo. Segurou pelo seguinte, o que ele produziu? Porque tem que segurar e dar legitimidade. Não é simplesmente, todo mundo vai comprar TV a plasma, geladeira, ninguém é assim, baixo a esse ponto. Segurou pelo consumo pela seguinte maneira. Você cria aí, nós entramos no capítulo do sonho. Isso eu já falei lá no Antropofágico, não gosto de me repetir, mas a verdade eu acho que é assim. E, sobretudo, quem matou essa charada não fui eu, um sociólogo carioca chamado Adalberto Cardoso, que escreveu um livro sobre a Era Vargas, chamada A Construção da Sociedade Brasileira do Trabalho. Ele está prometendo escrever um sobre o equivalente lulista, mas não sei se ele vai fazer, porque ele lulou, então ele não vai... Ele lulou, ele ficou apavorado, como todo mundo, quando ele viu essa nova direita, ele fica apavorado, essa coesão. Bom, diz o seguinte, a inclusão pelo consumo, agora eu estou estilizando um pouquinho o argumento dele, mas é mais ou menos o seguinte, ela produz novos sonhos. Isso que é o fundamental. Aí entra no nosso assunto, sonho. Bom, aí o que eu penso, baseado no material oferecido pelo Adalberto, eu penso o seguinte, mas para resumir, o argumento do Adalberto é o seguinte. Ele tinha publicado aquele livro dele, tinha saído há 2 anos, 2011 ou 2012, mais ou menos, aí veio em 2013.
Aí ele tentou entender 2013 de uma maneira bem heterodoxa, bem interessante. Ele falou o seguinte: as pessoas estão indo à rua, essa famosa classe D e C, dizendo que eles querem mais, porque o apetite foi despertado, então ampliar o escopo dos direitos, assim por diante. Não era bem isso, diz ele, mas no limite era isso. Querem mais por quê? O sonho é um sonho aquisitivo, diz ele, mas não temos nenhuma moral para criticar isso. Imagina. Como? Esse sonho aquisitivo é um sonho aquisitivo, sonhar. Veja só, pela primeira vez começa a aparecer, aí eu posso falar como testemunha, porque eu comecei nos anos 90, início dos anos 2000, quem frequenta movimentos sociais, percebe que está aparecendo a palavra sonho no vocabulário. Não existia, no vocabulário dos movimentos sociais, nos anos 70 e 80, não entrava a palavra sonho, entrava democracia e participação, e demandas, e nenhuma negociação com o Estado, porque o Estado nos vitimava. Começa a aparecer sonho. Qual é o sonho? Você vai no mutirão, qual é o nosso sonho? É isso. Então, para que o nosso sonho se realize, era um vocabulário político, entrou o sonho. É incrível isso. Começa a entrar. Nós sonhamos com o quê? Claro, então sonho com a casa, sonho com emprego, sonho com uma creche, sonho com uma padaria popular, assim, e por aí afora. Só que esse sonho, diz o Adalberto, ele está centrado, o foco dele é o consumo legítimo de bens públicos. Só que esses bens públicos não são mais ofertados na quantidade necessária e nem na qualidade necessária. Por quê? Porque houve uma pilhagem, uma reformulação da acumulação por despossessão desses fundos, por uma espécie de acumulação primitiva, que passaram a ser geridos de outra maneira. Então, esses bens públicos terão que ser, os seus sucedâneos terão que ser adquiridos no mercado. Essa é a grande intuição do Adalberto, para explicar junho. Por que as pessoas foram para a rua e pediam serviços públicos de padrão FIFA? Não, agora o padrão FIFA nós vimos anteontem qual é. Agora, publicamente nós sabemos qual é o padrão. Então o Macaco Simão está deitando e rolando aí no podrão, já podrão FIFA. Queremos podrão FIFA agora. Rolava a bola. Por que as pessoas estavam dizendo isso? Porque era a única possibilidade de sonhar. Isto é, no fundo, quando tinha padrão FIFA, eu quero, se houvesse saúde, educação, transporte e por aí afora, oferecido segundo os padrões de um Estado social que houve durante algum tempo na Europa, é claro que eu sou a favor da universalização da oferta desses bens. Mas como eles foram sucateados, ou eles foram, na verdade, não foram sucateados, eles foram entregues à administração privada, que são as organizações sociais que estão cuidando disso. No caso das universidades do ensino superior, então, você tem 90% privado. Então, o que você faz? Você tem então, meus filhos, pela primeira vez, ao contrário de mim, estão indo para a universidade, estão indo para as Unisquinas, mas estão indo para as Unisquinas financiados pelo governo. Então, ele não sabe que ele está comprando privadamente alguma coisa que é financiada publicamente. Então, ele se converte ao mercado. Tudo que vem do mercado é melhor que o público. É verdade, mas é verdade, porque o público foi rebaixado. Só que esse público rebaixado, a diferença do rebaixamento, está financiando do outro lado. Então, ele precisa do quê? Ele precisa de recuperação do salário mínimo, bolsa isso, bolsa aquilo, programa isso, fiéis isso, para que ele possa comprar no mercado planos de saúde, faculdade superior para o seu filho, assim por diante que ele quer. Se voltar a requalificar, que nunca aconteceu, se isso fosse por um governo popular, qualquer coisa, voltasse a fundar essas prestações sociais de um centro público, é claro que ele queria. Ele não tem, mas ele foi educado, isso é a nova racionalidade neoliberal, para saber que é assim e que tem que trabalhar, tem que ser competitivo, empreendedor, batalhador, que é para conseguir comprar esses bens públicos que são atualmente privados. Ora, acontece que, pelas leis elementares do mercado, esses bens públicos, privados, são cada vez mais caros. Então, é uma corrida sem fim. Ele nunca terá condições plenas, depois de comprar um plano de saúde,
merreca, mambeme, que vai, como todos os outros bons, enganação, vai se ferrar, ficar inadimplente, não vai conseguir aquilo. Faculdade, a mesma coisa. E por aí fora, ele, num certo momento, explodiu e ele foi para a rua. Ele foi para a rua pedindo serviços, ele quer, porque então mais Estado. Só que ele vai para a rua pedindo isso, porque o nosso modelito CCC, Consenso das Commodities, Consumo e Crédito, faltou dinheiro, então começou a encolher, era necessário dar um segundo passo, faltou dinheiro para esse segundo passo. Então ele vai para a rua, pede isso, não vai ter mais, acabou. A estagnação da economia, arroxo, retração dos investimentos públicos, FIES encolheu, tudo está indo, minha casa minha vida indo para o brejo, não adianta que vai segurar, então explode. E aí ele aparece como um cidadão de direito. Ele não é, ele simplesmente quer realizar o seu sonho, ao qual ele acha que tem direito, porque é um trabalhador. Porque o desemprego ainda era, naquele momento, ainda era relativamente modesto, embora os empregos fossem empregos podres, ruins, sobretudo no setor de serviços.